Um pedido de destombamento do casarão Camilo de Matos preocupa ONGs e o Compac. Todos querem evitar que isso aconteça e que mais um pedaço da história de Ribeirão seja perdido. Rua Duque de Caxias, 625. É ali no coração de Ribeirão que mora a polêmica. E pensar que um dia, do alto daquelas janelas, o ex-prefeito Camilo de Matos assistiu ao crescimento da cidade, vislumbrou o futuro que hoje nós vivemos. Nós observamos este imóvel como um palco de ações políticas e sociais que ocorreu naquela localidade, onde aconteceram fatos importantes para a construção política, para a construção social da cidade. As décadas passaram depressa e o tempo, senhor das renovações, foi cruel com o palacete. Se ainda estivesse vivo, Camilo de Matos enxergaria com tristeza todo o abandono de sua antiga morada. Os muros estão pichados, as janelas com grades, vidros estão quebrados, a varanda guarda muito lixo, o muro baixo está quebrado e o portão, este já foi vencido há tempos pelo vandalismo. Hoje, em função de sua má conservação, muitas vezes o palacete passa despercebido. Mas antes, no auge de sua história, ele era um monumento, um ícone que se destacava ao lado de tantas outras preciosidades. Hoje o prédio está tombado. O problema é que o proprietário pediu o destombamento. Qual o objetivo? Ninguém sabe, mas ONGs e o Compac estão preocupados. Eles querem que o tombamento seja mantido e que, principalmente, o reinado do palacete retome os seus dias de glória. A gente, enquanto sociedade, tem que pressionar o poder público para eles estarem aplicando esses instrumentos urbanísticos. São eles que podem fazer isso, né? E não deixar o espaço ficar assim deteriorado, onde aí você pede uma medida de destombamento, porque as pessoas até preferem perder, né, um imóvel do que deixar ele abandonado assim sem uso durante anos e anos. Um imóvel aí tão rico, né, para a sociedade, que podia estar tendo uma finalidade de cultura e lazer aí para a sociedade. Representantes da ONG Viva a Cidade estão recebendo assinaturas online. Tudo será entregue à prefeitura para que a mesma veja que a sociedade é contra o destombamento. A gente está juntando essas assinaturas e na semana que vem a gente deve protocolar essa nota com as assinaturas para, enfim, demonstrar para a prefeitura, para o prefeito, que existe sim um interesse da população e uma importância histórica e arquitetônica do prédio. No passado, Ribeirão Preto era diferente. Haviam muitos prédios de arquitetura sublime, mas aos poucos eles foram se acabando, foram literalmente tombados para o surgimento de bancos e de empresas. Por isso, hoje, a preocupação é grande em preservar o que ainda resta. A gente tem o caso, por exemplo, onde hoje é um banco ali na esquina da Duque de Caxias com a Barão do Amazonas, que era o Palacete INEC, e outros imóveis ali no centro que estão caindo aos pedaços, né? Porque muitas vezes também os proprietários têm interesse de deixar a coisa abandonada até cair para poder vender o terreno, né? Sandra é educadora patrimonial da Divisão de Preservação do Patrimônio Histórico de Ribeirão Preto. Ela explicou que para o prédio deixar de ser tombado, é preciso que haja um entendimento mútuo de técnicos a favor do destombamento. E isso pode ser bem difícil. A nós não cabe esse pedido de destombamento, porque ele vai além de uma questão arquitetônica, só arquitetônica do prédio. Enquanto isso, dali da Praça 15, Camilo de Matos parece observar o que será de sua antiga casa. Davi Florim para o Jornal da Clube. O proprietário do casarão não foi localizado para comentar o assunto. Agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. Se realmente o casarão Camilo de Matos tem um capítulo importante na história de Ribeirão. E para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o advogado Carlos Manella. Doutor, destombamentos podem acontecer e em quais situações? Boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiramente, nós precisamos ressaltar que o patrimônio histórico e cultural deve ser preservado pelos entes públicos. E como houve um requerimento para destombamento de tal prédio, deverá os órgãos responsáveis apreciar 3 pré-requisitos: se o imóvel sofreu perecimento, se há interesse público superveniente ocorrido após o tombamento
e depois analisar a desvalorização desse patrimônio. Mas não é a desvalorização econômica de valor financeiro, e sim a desvalorização deste patrimônio histórico, da história que envolve tal imóvel. Se isso não ocorrer, não poderá se firmar o destombamento. É esse caso? Nesse caso, entendemos que não preencham nenhum dos 3 requisitos, posto que tal imóvel tem uma história muito ligada a Ribeirão Preto, que deve ser preservada e explorada pelo ente público, até mesmo com ações sociais, ou seja, dar um fim social para tal imóvel para que a população possa utilizá-lo de forma clara e cristalina. Faltam incentivos do poder público para evitar a depredação desses patrimônios, como muitas vezes acontece? Com absoluta certeza. O patrimônio ele é particular, cabendo ao particular a sua manutenção e preservação. Mas caso o particular não consiga exercer esta manutenção, esta responsabilidade é transferida para o Estado como um todo, os entes públicos, neste caso o município de Ribeirão Preto, que deverá criar mecanismos e parcerias para explorar esse espaço para o bem de toda a população de Ribeirão. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar que, mais uma vez, moradores de Barretos se uniram para pressionar e cobrar os vereadores da cidade. É com você, Pucci. Islene, até já.